Os Mensageiros no Ar. Mensagens que confortam, mensagens que inspiram uma nova trajetória. Apresentação: Grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos outra vez para conhecermos mais uma das importantes mensagens psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, confirmando que a vida continua assim após a morte do corpo físico. E a história de hoje nos faz recuar a 4 de dezembro de 1961, na zona rural da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Naquele dia, o casal Alberto e Angélica Fortunato e seus 3 filhos foram convidados para passar um fim de semana na fazenda Bela Vista, de propriedade do amigo José, um japonês que arrendava as terras daquela propriedade para a produção de hortaliças. Era um dia ensolarado e os 3 rapazes, Jair, de 13 anos, o Osmar, de 15 e José, com 16, além de um menininho, filho do anfitrião, resolveram se divertir na piscina da fazenda. Não havia nenhum adulto por perto e Jair, aniversariante do dia, o primeiro a entrar na piscina, começou a se afogar, o que levou os outros irmãos a mergulharem para salvá-lo. Debateram-se na água e morreram juntos, apesar da tentativa de salvamento do japonesinho com uma vara de bambu. O choque emocional para as 2 famílias foi muito grande, transformando em poucos minutos um fim de semana feliz e festivo numa dolorosa tragédia. 22 anos depois, em 19 de fevereiro de 1982, o casal Fortunato compareceu à reunião pública do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais, onde manteve contato ou diálogo rápido com o Chico. O médium, para surpresa e alegria de ambos, visualizou ao lado deles as entidades espirituais Maria Justina, avó do senhor Alberto, Angelina, avó da senhora Angélica, e um senhor japonês, velho amigo do casal. Horas mais tarde, no desenrolar da reunião, Chico psicografou elucidativa a carta de José, um dos 3 filhos do casal Fortunato, revelando as razões profundas do acidente coletivo que colocou os 3 irmãos no caminho da redenção. A história de uma mensagem. Querida mãezinha Angélica, querido papai Alberto, peço-lhes me abençoem. Sou eu quem tomo o lápis para as notícias. Creio que as nossas lágrimas recíprocas já lavaram a nossa dor. Entretanto, comovo-me ao recordar a despedida tríplice. Quando caímos nas águas da grande piscina, o Osmar, o Jair e eu estávamos sendo conduzidos pelos desígnios do Senhor a resgatar o passado que nos incomodava. Nada posso detalhar quanto ao fim do corpo de que nos desvencilhamos, como quem se vê na contingência de trocar a veste estragada e de reajuste impossível. O sono compulsivo que nos empolgou os 3 foi algo indescritível de que voltamos à forma da consciência dias após o desenlace estranho. Estávamos os 3, alarmados e infelizes no hospital a que fomos transportados, quando 2 senhoras se destacaram dos serviços de enfermagem para nos endereçarem a palavra. No fundo, queríamos apenas regressar a casa e retornar ao cotidiano, porque aquele debate com as águas fora para nós, naquele despertar, uma espécie de brincadeira de mau gosto, no qual supunhamos haver desmaiado. Aquele instituto devia ser uma casa de pronto-socorro como tantas. Entretanto, as 2 senhoras se declararam nossas avós Maria Justina e Angélica e nos informaram com naturalidade e sem qualquer inflexão de voz agressiva que havíamos voltado ao lar, ao grande lar de nossa família na vida espiritual. Os irmãos e eu choramos como não podia deixar de acontecer. Fomos conduzidos à nossa casa e vimos os pais amargurados.
Soubemos que o amigo José japonês havia recebido um choque tão grande com a nossa desencarnação que fora também desligado do corpo. Soubemos que outros parentes haviam sofrido muito. Nosso pranto se misturou ao da mamãe Angélica e ao do papai, do Antônio e Carlos Alberto, e muitos dias e meses correram nessa situação de compreensão e dor. 2 anos passados, fomos visitados por um amigo de nossa família que se deu a conhecer por Miguel Pereira Landim, respeitado e admirado por nossos familiares na espiritualidade. Nossa avó, Maria Justina, nos permitiu endereçar-lhe perguntas e todos os 3 indagamos dele a causa do sucedido em nossa ida a Mogi. Ele sorriu e marcou o dia em que nos facultaria o conhecimento do acontecido em suas causas primitivas. Voltando a nós, na ocasião prevista, conduziu-nos os 3 à matriz do Senhor Bom Jesus, em Ibitinga. Entramos curiosos e inquietos. A igreja estava repleta de militares desencarnados. Muitos traziam as medalhas conquistadas, outros ostentavam bandeiras. Em meu coração passou a surgir a recordação que eu não estava conseguindo esconder. De repente, vi-me na farda de que não me lembrava, junto dos irmãos igualmente transformados em homens de guerra, e o nosso olhar se voltou inexplicavelmente para cenas que se nos desenrolavam diante dos olhos. Envergonho-me de confessar, mas a consciência não me permite recuos. Vi-me com os 2 irmãos numa batalha naval, que peço permissão para não mencionar pelo nome, quando nós, na condição de brasileiros, lutávamos com os irmãos de república vizinha. Replicávamos que em guerra tudo resulta em guerra. Afundávamos criaturas sem nenhuma ligação com as ordens belicistas nas águas do grande rio, criaturas que, em vão, nos pediam misericórdia e vida. Foi então que o chefe Landim apontou para uma antiga imagem de Jesus, do Senhor Bom Jesus, e falou em voz alta que aquela figura do Cristo viera do forte Itapura com destino à nossa cidade e que, perante Jesus, havíamos os 3 resgatado uma dívida que nos atormentava desde muito tempo. Aqueles companheiros presentes passaram a nos felicitar, explicando-nos que se haviam transformado em servidores das legiões de Jesus Cristo. O que choramos num misto de alegria e sofrimento não sabemos contar. Fique, porém, esta informação para os queridos, pois é para os irmãos queridos, a fim de que todos saibamos que a injustiça não é de Deus e que os nossos sofrimentos e provas se efetuam a pedido de nós mesmos, para que a nossa vida espiritual, a única verdadeira, se torne mais aceitável e mais ajustada às leis divinas que a todos nos regem. Queridos pais, aqui estamos com a nossa avó Maria Joaquina, que nos abençoa, e agradecendo-lhes por todas as consolações com que nos fortalecem até hoje, com o carinho dos meus irmãos presentes, rogo-lhes receber a vida e o amor, as saudades e as melhores esperanças do Filho que lhes pertencerá sempre diante de Deus. José Fortunato. Os detalhes de uma mensagem. Dados surpreendentes. Nada posso detalhar quanto ao fim do corpo de que nos desvencilhamos, como quem se vê na contingência de trocar a veste estragada e de reajuste impossível. O sono compulsivo que nos empolgou os 3 foi algo inexplicável, de que voltamos à forma de consciência dias após o estranho desenlace. Estávamos os 3 alarmados e infelizes no hospital a que fomos transportados, quando 2 senhoras se destacaram dos serviços de enfermagem para nos endereçarem a palavra. No fundo, queríamos apenas regressar a casa e retornar ao cotidiano, porque aquele debate com as águas fora para nós, naquele despertar, uma espécie de brincadeira de mau gosto, no qual supunhamos haver desmaiado.
Como se vê, os detalhes relacionados à inesperada morte dos 3 irmãos não ficaram registrados de forma facilmente acessível na memória de José. O característico sono, que assinala o início do processo de desligamento do espírito do corpo, assenhoreou-se do rapaz de forma rápida. O despertar já se deu em hospital da região espiritual, para o qual foram transferidos dias depois do trágico acidente. As sensações de intranquilidade e aflição, somadas à tristeza, foram amainadas pela aproximação de 2 senhoras ligadas à família dos rapazes, justamente suas bisavós, materna e paterna, desencarnadas muito tempo antes do renascimento deles na atual existência. A referência nominal a elas constitui prova inequívoca da autenticidade da comunicação, pelo fato do médium não ter tido referências a seu respeito, por não ter tido contato prévio com os pais. Momento difícil. Aquele instituto devia ser uma casa de pronto-socorro como tantas. Entretanto, as 2 senhoras se declararam nossas avós Maria Justina e Angélica e nos informaram com naturalidade, sem qualquer inflexão de voz agressiva, que havíamos voltado ao lar, ao grande lar de nossa família na vida espiritual. Os irmãos e eu choramos como não podia deixar de acontecer. Fomos conduzidos à nossa casa e vimos os pais amargurados. Soubemos que o amigo José japonês havia recebido um choque tão grande com a nossa desencarnação que fora também desligado do corpo. Soubemos que outros parentes haviam sofrido muito. Como se vê no relato de José, sua volta e de seus irmãos ao mundo espiritual os reintegrou à grande família da vida espiritual, confirmando a informação contida no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que afirma que os laços de família não se rompem com a pluralidade das existências, mas sim se fortalecem e aumentam à medida que as encarnações vão se sucedendo. O retorno ao lar das famílias que ficam na retaguarda é sempre difícil, situação agravada pelo estado emocional em que se encontram os mesmos. Curiosa a informação apurada pelos rapazes sobre o desfecho da história do anfitrião, que os recebia em sua propriedade, desencarnado 1 ano depois pelo abalo sofrido com a morte dos rapazes de forma tão violenta. Aí, outro detalhe não conhecido pelo Chico antes da recepção da mensagem, confirmando a veracidade da mesma. Incrível revelação. Voltando a nós, na ocasião prevista, conduziu-nos os 3 à matriz do Senhor Bom Jesus em Ibitinga. Entramos curiosos e inquietos. A igreja estava repleta de militares desencarnados. Muitos traziam as medalhas conquistadas, outros ostentavam bandeiras. Em meu coração passou a surgir a recordação que eu não estava conseguindo esconder. De repente, vi-me na farda de que não me lembrava, junto dos irmãos, igualmente transformados em homens de guerra, e o nosso olhar se voltou inexplicavelmente para as cenas que se nos desenrolavam diante dos olhos. Envergonho-me de confessar, mas a consciência não me permite recurso. Vi-me com os 2 irmãos numa batalha naval, que peço permissão para não mencionar pelo nome, quando nós, na condição de brasileiros, lutávamos com os irmãos de república vizinha. Afundávamos criaturas sem nenhuma ligação com as ordens belicistas nas águas do grande rio, criaturas que em vão nos pediam misericórdia e vida. Replicávamos que em guerra tudo resulta em guerra. Logo após a morte dos 3 filhos, seus pais mudaram-se para Ibitinga, interior de São Paulo. Certamente, compromissos do passado os prendiam àquela localidade, bem como os filhos desencarnados. Isso se compreende a partir da surpreendente revelação feita por José em sua carta. Sua ligação e dos irmãos com Ibitinga prende-se às ações praticadas no fim do século XIX, à época da Guerra do Paraguai,
em que ele e outros soldados não hesitaram em afundar nas águas do rio Paraguai pessoas capturadas, sem nenhuma ligação com as ordens belicistas, que em vão pediam misericórdia e vida, sob o pretexto de que em guerra tudo resulta em guerra. Tais ações desencadearam a reação que lhes impôs a acidental morte por afogamento na existência atual. Tudo dentro da lei. Fique, porém, esta informação para os queridos pais e para os irmãos queridos, a fim de que todos saibamos que a injustiça não é de Deus e que os nossos sofrimentos e provas se efetuam a pedido de nós mesmos, para que a nossa vida espiritual, a única verdadeira, se torne mais aceitável e mais ajustada às leis divinas que a todos nos regem. Corretíssima ponderação de José, segundo a qual a injustiça não é de Deus e que os nossos sofrimentos e provas se efetuam a pedido dos próprios transgressores, a fim de que se sintam libertos das culpas que criaram para si mesmos. Assim, ceitil por ceitil, resgatamos a providência divina, as concessões oferecidas por ela, para que trabalhemos pela nossa evolução espiritual. A íntegra dessa e de outras mensagens poderão ser lidas na obra Retornaram Contando, publicado pela editora ID, de Araras. Refletindo sobre a lei de causa e efeito. A sempre polêmica questão das uniões conjugais será apreciada no programa de hoje pelo espírito Cornélio Pires através de Chico Xavier. Faz parte do conjunto de abordagens desenvolvida por ele dentro dos princípios da lei de ação e reação. Quer você, prezada Zina, dar-se ao desquite comum. No entanto, você deseja agir sem remorso algum. E afirma: diga, Cornélio, diga o que posso fazer. Tenho a mente atribulada entre a vontade e o dever. Além de esposa, sou mãe, tenho 2 filhos em casa, mas o marido infiel é a provação que me arrasa. Dos ensinos de outro mundo, dê-me alguma diretriz, acolha fraternalmente o apelo desta infeliz. Não se sinta, minha irmã, desditosa ou desprezada. Lembre, o sol abraça a todos, do monte às pedras da estrada. Na essência, prezada Zina, o caso é assim, qual se vê. Qualquer deliberação pertence em tudo a você. Sociedade e grupo são destinos ao bem. Deus não cria mal algum, nem cativeiro a ninguém. Mas Deus nos fez de tal modo que a lei, por todos os lados, emancipa as decisões e analisa os resultados. Se possível, entretanto, estude esta simples nota. Quase sempre o esposo é um filho que a esposa protege e adota. Muita vez, antes do berço, pedimos no grande além, enlace em luta na terra, em favor da paz de alguém. O céu nos ouve o pedido, tornamos a vida nova. Querendo agir por servir, nosso amor é posto à prova. Como atender a tarefa sem sacrifício no lar? Amor é sempre amor, nada tem a reclamar. De outras vezes, ligação em fogo, martírio e chaga é o resgate progressivo do débito que se paga. Em toda a prova, no entanto, o amor é uma luz sublime. No trabalho faz-se escola, no sofrimento redime. Querida irmã, pense nisso. Amor é abnegação. Insista no amor, não fuja aos laços do coração. Muito bem, meus amigos e irmãos, nós vamos percebendo que a questão matrimonial na Terra é um dos principais problemas e desavenças, problemas e dificuldades. Mas na nossa mensagem de hoje, Cornélio nos mostra a necessidade que temos de perseverar, muito embora haja grandes adversidades. É óbvio que nós teríamos muitos motivos para abdicar daquilo que estamos vivendo, mas teríamos motivos ainda maiores para continuar dessa forma vivendo. Meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs,
Sejamos prudentes. A vida é uma faísca no universo. Não deixemos que alguns anos possam embaraçar o nosso desenvolvimento para a eternidade e imortalidade. Estejamos fortes e firmes, porque 20, 30, 50 anos passam num raio de luz. E se possível for, estejamos fortes, porque muito em breve, quem estará na bênção e na luz seremos nós. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma gratuita, tanto no Brasil como no exterior, e publica ainda o jornal Os Mensageiros. E o Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades com moradores de rua diariamente no Glicério e com mães carentes todas as segundas-feiras no Glicério e na cidade de Carapicuíba. Venha conhecer-nos, escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 010 31 970, São Paulo, SP. Ou então pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva-nos manifestando seus comentários, críticas, opiniões ou sugestões. Estamos esperando. A apresentação deste programa foi feita por integrantes da equipe Os Mensageiros. Na técnica de som, o Jefferson. E na próxima semana voltaremos com mais uma mensagem e sua história. Você ouviu Os Mensageiros no Ar. Apresentação: Grupo Os Mensageiros.